9h27, agora a economia. Tem indicador, Denise Campos de Toledo? Vários indicadores apontados aí pelo Banco Central. O Banco Central divulgou o relatório trimestral de inflação, reduzindo a projeção de crescimento da economia, agora mais adequada às expectativas do próprio mercado financeiro. O relatório prevê o PIB com expansão de 1,3% este ano. No trimestre anterior, a projeção estava em 1,4%. Mas o Banco Central ressalta muito a questão da ociosidade da economia brasileira, que se revela com o baixo uso da capacidade instalada na indústria, no desemprego. São alguns dos indicadores que demonstram que a economia continua fraca. Então, daí essa previsão de um crescimento de apenas 1,3%. Para o ano que vem, o Banco Central mantém a projeção em 2,4%, mas ressaltando a necessidade de implementação de ajustes, de reformas para garantir essa melhora do desempenho da economia em relação a este ano. Então, poderia haver uma expansão de 2,4% após o crescimento de apenas 1,3% este ano. Especificamente em relação à inflação, houve um corte importante. O Banco Central agora trabalha com o IPCA no fechamento deste ano em 3,7% apenas. Lembrando que o centro da meta é 4,5% e a projeção do ano que vem caiu para 3,9%, portanto, uma distância maior em relação à nova meta, que vai ser de 4,25%. Haverá um corte da meta no ano que vem, mas uma situação muito tranquila, que em princípio poderia até permitir uma redução da taxa básica de juros. O problema é que tem muitos fatores de incerteza, não se sabe ao certo qual vai ser o comportamento do cenário internacional. O relatório destaca isso, questões relacionadas à revisão para pior do desempenho de várias economias, os impactos aí das questões comerciais entre China e Estados Unidos. E em relação às contas externas do Brasil, também houve uma piora. O Banco Central ampliou a projeção aí do déficit por causa de uma piora da projeção do superávit da balança comercial brasileira, mas uma situação ainda bastante tranquila, que inclusive protege o Brasil de qualquer problema mais sério no exterior, porque há um bom fluxo de investimento direto estrangeiro, que o Banco Central prevê em 83 bilhões de dólares. Claro que teve uma alteração de cálculo, porque agora está sendo considerado também a importação de plataformas de petróleo. Então, isso entra no cálculo de investimento direto estrangeiro e por isso há um reforço. Mas, de qualquer modo, para o Brasil não é problema a situação atual das contas externas e não deve ser também para 2019. No ano que vem, o Banco Central está projetando um fluxo de investimento direto estrangeiro da ordem de 90 bilhões de dólares. O que preocupa é essa dificuldade mesmo de a economia brasileira crescer de uma forma mais acelerada. Só houve redução das projeções neste ano, uma frustração total em relação ao que se previa no começo do ano, e é esperar que se confirmem as previsões mais otimistas em 2019.